No último vídeo, eu comentei sobre como que funciona o teorema de Thevenin, sobre como que a gente pode basicamente pegar um circuito linear de dois terminais mais complexo e simplificá-lo para poder representar esse mesmo circuito linear de dois terminais, só que de uma forma mais simples. A gente representava como uma fonte de tensão em série com uma resistência de Thevenin. E isso direcionado aqui para os terminais A e B da nossa carga que estávamos interessados. Porém, temos agora uma segunda forma de também representar um circuito linear, que é pelo teorema de Norton. O teorema de Norton, por sinal, ele é muito parecido com o teorema de Thevenin, só que em vez de ser uma fonte de tensão com uma resistência de Thevenin, a gente vai ter uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência que a gente chama de resistência de Norton, além, claro, dos terminais A e B. Só que tem um detalhe, que é dito, né, já pelo próprio livro do Sadiku. Primeiro ponto, a resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin. Então, todo o procedimento que a gente faz para encontrar a resistência de Thevenin, que no caso seria desativar todas as fontes independentes, permanece o mesmo. Então, você encontrando a resistência de Norton, você encontra a de Thevenin e vice-versa. Segundo ponto, a corrente de Norton, ela é a tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin. Ou seja, em vez da gente ter um circuito mais complexo e analisar a corrente desse circuito, se for mais fácil analisar a tensão desse circuito, a gente pode simplesmente adotar uma relação para encontrar a tensão de Thevenin e aí depois aplicar aqui na lei de Ohm, relacionando as tensões de Thevenin com a corrente de Norton. Então, o procedimento para o teorema de Norton ele vai ser muito parecido com o teorema de Thevenin. Então, temos aqui um exemplo para resolver. Nós temos este circuito aqui, e ele quer basicamente que a gente monte um circuito equivalente de Norton. Então, assim como o teorema de Thevenin, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a resistência de Norton. Para isso, a gente vai desativar todas as fontes independentes. Então, a gente vai abrir a fonte de corrente e curto-circuitar a fonte de tensão, de modo que a gente tenha uma resistência aqui, uma outra resistência aqui, uma resistência aqui e uma resistência aqui. Aqui é onde estava a nossa fonte de corrente. Nessa parte aqui que eu circulei é onde estava a nossa fonte de tensão, que eu curto-circuitei. E aqui os terminais A e B. Aqui seria um resistor de 4 ohms, 8 ohms, 5 e 8. O que a gente vai fazer é analisar a resistência de Norton a partir dos terminais, como se o terminal A e B estivesse olhando para o circuito. Qual resistência é formada aqui, no caso? Então, a gente teria o seguinte. Nós teríamos que esse ponto aqui, para analisar, esse ponto aqui, que eu estou circulando, esse ponto aqui, que eu estou circulando, ele é um ponto de divisão de corrente, entre aspas. Então, o que que a gente vai ter aqui? Vamos ter o seguinte, vamos ter que a nossa resistência de Norton, ela vai ser os 5 ohms, essa, e a gente vai ter junto, né, vai ter essa resistência de 5 ohms, mas a gente vai ter essa resistência de 8, essa de 4 ohms e essa de 8 ohms.
vai ter basicamente uma divisão, ou seja, está em paralelo. Então vai ficar 5 em paralelo com 8 mais 4 mais 8. Então a nossa resistência de Norton vai ser 5 em paralelo com 8, 8, 16, mais 4, 20. Então a gente vai fazer 5 vezes 20 sobre 5 mais 20. Consultando aqui na nossa calculadora, vamos ter o resultado de 5 vezes 20 sobre 5 mais 20 vai ficar 4 ohms. Então, a nossa resistência de Norton é 4 ohms. Agora, vamos voltar aqui para o circuito original. No circuito original, ignorando esses X aqui, no circuito original a gente vai ter o seguinte: a gente pode realizar uma análise de malha. Então, a gente faz aqui uma análise de malha, uma corrente I1 e aqui uma corrente I2. A gente quer encontrar essa tensão aqui. Por quê? Porque eu vou realizar pela forma de Thevenin. Eu vou usar a lei de Ohm para encontrar a corrente de Norton. Então, eu realizo uma análise de malha para poder encontrar a nossa tensão de Thevenin e depois eu uso a lei de Ohm para poder encontrar a corrente de Norton. Então, pela análise de malha, eu vou até escrever aqui, malha, a gente vai ter a malha 1, em que a malha 1, representada pela corrente I1, vai ser 2 amperes. Enquanto que a malha 2, a gente já vai ter mais termos aqui. Então, vai ficar 4 mais 8 mais 5 mais 8. 8 mais 8 dá 16. Mais 4, 20. Mais 5, 25. Então, a gente vai ter aqui 25 e 2 menos 12 volts. Então, menos 12 volts. Mais 4 e 1. E isso é igual a zero. E 1 é 2. Então, a gente vai ter 25 e 2 menos 12V. No caso, 12 volts, né? Mais 8. Isso é igual a zero. Então, I2 vai ser 12 menos 8 sobre 25. Então, 12 menos 8 sobre 25 vai ser igual, no caso, eu acabei me confundindo aqui, acabei errando aqui o sinal, referente aqui à corrente I1, que era para ser mais, era para ser menos, na verdade eu coloquei mais. Então aqui menos, menos, e aqui mais. Então vai ficar 20 sobre 25. Agora sim vai dar certo. 20 sobre 25 vai ficar 0,8. Então 0,8 amperes. Agora que resolvemos em relação às correntes, estamos interessados aqui em encontrar a nossa tensão VAB. Como esses terminais aqui não estão fechados, a tensão VAB vai passar para o resistor de 5 ohms. Então, VAB vai ser a nossa tensão de interesse, que é a tensão de Thevenin. Traduzindo, a nossa corrente de Norton, ou melhor, a nossa tensão de Thevenin, vai ser basicamente a tensão do resistor de 5 ohms. Então, vai ser 5 vezes I2. Então, vai ficar 5 vezes 0,8, que vai dar
4 volts. Então, 4 volts é a nossa tensão de interesse. Portanto, a corrente de Norton vai ser 4 volts, que é referente à tensão de Thevenin que a gente acabou de encontrar, dividido por 4 ohms, que é a nossa resistência de Norton, que é igual à resistência de Thevenin, que vai dar 1 ampere. Ou seja, o nosso circuito equivalente de Norton é basicamente composto por uma fonte de corrente de 1 ampere em paralelo com uma resistência de 4 ohms. E aqui os terminais de interesse para a nossa carga. Esse aqui é o circuito. Está aqui o circuito realizado. Agora, encontrado aqui o circuito equivalente de Norton, vamos colocar esse circuito à prova. Então, o que vamos fazer primeiro? O que eu já fiz, na verdade. Eu coloquei aqui um circuito, que foi o circuito que a gente trabalhou, que eu vou colocar esse link aqui na descrição, esse simulador eu vou colocar na descrição do vídeo. Aqui nós temos aqui tudo que está nos interessando no momento, que é o circuito que a gente começou a trabalhar no momento. Então vamos transferir aqui para o canto, porque daqui a pouco eu vou montar o circuito de Norton. Vamos começar com algumas medidas. Essa corrente aqui, que a gente colocou como corrente I1, é de fato 2 amperes, porque é a fonte referente à fonte de corrente. Aqui nesse segundo caso, onde está o meu mouse, seria referente à corrente I2, que a gente calculou como sendo 0,8. E de fato, está 0,8. Você pode observar que no canto inferior direito está realmente I igual a 800 mA, que é 0,8. Né? 800 dividido por 1000, 0,8. E aqui está a nossa tensão de interesse, que a gente calculou lá como tensão de Thevenin. Você pode observar que no canto inferior direito está como 4 volts. Agora vamos pegar esse circuito aqui e montar um circuito de Norton. Então eu vou pegar aqui a nossa fonte de corrente. Vou pegar aqui a nossa resistência e colocar os terminais à prova. Aqui a gente calculou a corrente de Norton como sendo 1 ampere. E aí, para isso, agora eu vou colocar um voltímetro para poder garantir tudo que eu estou falando. Eu vou comparar aqui com terra, um elemento neutro, que aqui vamos ter nosso resultado. Está aqui marcado 4 volts. Agora eu vou pegar esse mesmo voltímetro e colocar aqui no outro circuito de Norton. 4 volts também. Ou seja, esse circuito aqui, esse circuito complexo aqui, ele pode ser reduzido a isso aqui. Basta seguir algumas técnicas, alguns raciocínios a ser seguido, que é sucesso. Assim como o teorema de Thevenin, o teorema de Norton ele não é difícil, mas exige sim uma certa prática para poder pegar a manha. Eu espero que tenham compreendido esse vídeo. Se deu tudo certo, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.